Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. A minha oração é que o Deus que está aqui, o Deus da nossa vida, nos fale pela sua palavra. Por isso eu convido você para abrir a palavra de Deus. E eu quero ler um texto muito conhecido de todos vocês, que é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós faremos a leitura a partir do verso 16. O discurso de Paulo em Atenas. Está escrito: enquanto Paulo os esperava, ou seja, Timóteo e Silas, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Amém. Meus amados irmãos, este grande bandeirante do cristianismo, este maior expoente da fé cristã, maior apóstolo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está realizando a sua segunda viagem missionária. Depois de ser preso e açoitado em Filipos, colônia romana, depois de ser escorraçado de Tessalônica, depois de ser enxotado de Bereia,
não podendo levar consigo nesta fuga seus companheiros de jornada, Timóteo e Silas, ele chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, o maior centro universitário do planeta da época, a cidade dos grandes corifeus da filosofia, dos grandes luminares do saber, a cidade das artes, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz a Escritura que Paulo chega naquela cidade não como um turista, para admirar os seus monumentos, seus pórticos, seus templos, sua arquitetura, a grandeza dos seus prédios e palácios. Paulo chega ali como missionário. E diz a Escritura que o espírito de Paulo fica revoltado com a idolatria dominante naquela cidade. É curioso isso, porque na cidade mais bafejada e aspergida pela cultura humana, Paulo encontra a mais tosca cegueira espiritual. É possível que os homens alcancem o apogeu do conhecimento, da filosofia, da ciência, da informação e formação intelectual, e ao mesmo tempo navegue nas águas mais turvas da ignorância espiritual, da cegueira espiritual. E o que é curioso é que aquilo que revolta ou provoca a ira de Deus, mexe com a estrutura emocional deste homem. Ele não pode aceitar placidamente aquilo que provoca a ira de Deus. Por isso o seu espírito se revolta. E tem hora que eu me pergunto se aquilo que ofende a Deus, ofende a nós. Se aquilo que conspira contra a santidade de Deus, nos melindra, nos choca, nos deixa também com esse sentimento. E diz a Escritura que Paulo não apenas olha isso desta maneira passiva, mas o verso 17 nos traz uma expressão de causalidade. Por isso, em virtude disso, como fruto dessa sua reação à ignorância, à cegueira e à idolatria da cidade, Paulo não cruza os braços, Paulo não cala a sua voz, Paulo não se omite. Diz o verso 17, que por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Por que ele fazia isso? Se você ler as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que sempre ele procurou as sinagogas. Por quê? Porque era uma ponte. Lá se reuniam os judeus, lá se reuniam os gentios, convertidos ao judaísmo, pessoas que já acreditavam na lei de Deus, que já estavam introduzidas nessas verdades espirituais, e então Paulo entendia que era o meio caminho para a partir dali apresentar-lhes o Evangelho, apresentar-lhes Jesus, dizendo: olha, essa lei que vocês leem, aponta para Jesus, Ele é o fim da lei, a lei aponta para Ele, e então a partir daí Paulo anunciava Jesus Cristo. Mas diz o verso 17, que Paulo não está apenas falando nas sinagogas, está escrito aí também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. É bem verdade que a praça para os gregos tinha um componente muito diferente das nossas praças hoje, onde você tem um jardim, onde você tem um banco gostoso para sentar. Praça para os gregos era o local onde eles se reuniam para discutir suas ideias, para os pensadores exporem a sua cosmovisão. Era um lugar de reflexão, era um lugar de discussão de ideias, de valores, de princípios. E Paulo é um missionário que não fica preso entre quatro paredes. Paulo é um missionário que vai lá fora onde as pessoas estão. Paulo é um homem que se insere, Paulo é um homem que se apresenta, Paulo é um homem que está onde as pessoas estão, não para admirar as suas ideias,
mas para apresentar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele estava ali dissertando, discutindo, arrazoando, mostrando para eles a plausibilidade do Evangelho, que o Evangelho não é algo irracional, que o Evangelho não é algo que você precisa desligar a sua mente, sufocar a sua razão, abafar o seu entendimento. Ele apresenta esta mensagem do Evangelho para as pessoas que estão ali na praça. E o versículo 18 nos diz quem é que estava lá, pelo menos parte do grupo estava lá. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A grande pergunta é, quem eram esses filósofos? O que eles pensavam? No que eles criam? O que eles defendiam? Qual era a cosmovisão deles? Em primeiro lugar, queridos, os estoicos, ou melhor, os epicureus, eram aqueles que tinham a seguinte filosofia: a vida, o sentido da vida é o prazer. A vida é passageira, não tem futuro, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno. A vida é apenas o pequeno curso entre o berço e a sepultura. Portanto, aproveite a vida. O lema deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos beber todas as taças dos prazeres. Vamos aproveitar a vida. A vida passa e passa rápido. Nós não temos que pensar no amanhã. Paulo discute com essa gente, mostrando para eles o seguinte: não, tem futuro sim, tem um dia do juízo, tem um acerto de contas, todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus, há um juiz já escalado, e todos nós vamos ter que dar contas da nossa vida. Paulo confronta essa gente, mas Paulo discute também, diz o texto aqui, com quem? Com os estoicos. Quem eram os estoicos? O que eles pensavam? No que eles criam? O que eles defendiam? Os estoicos eram aqueles que acreditavam que a vida é marcada por um destino cego e implacável. Acreditavam que não se muda a vida, que é impossível mudar, que o melhor é se conformar. Talvez a filosofia deles poderia ser resumida na filosofia de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não dá para mudar. Tem tanta gente que ainda hoje pensa assim: não dá mais para mim, eu não posso mudar, não tem como mudar, não há esperança, não há luz no fim do túnel. Paulo diz para essa gente: é possível sim, é possível mudar. Sabe por quê? Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora exige de todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível mudar. Talvez você que entrou aqui hoje possa pensar: mas para mim não tem mais jeito de mudar. Pois tem, porque o que você não consegue fazer, Deus faz. O que você não pode fazer, Jesus Cristo pode. O que você não tem forças para fazer, o Espírito Santo tem. Não há para Deus vida irrecuperável, não há. Eu estava há alguns anos, Reverendo Augusto, na cidade de Vitória, numa emissora de televisão para uma entrevista. E na sala de espera havia um cavalheiro muito simpático, muito educado, que travou comigo uma gostosa e proveitosa conversa, enquanto nós esperávamos para sermos atendidos. Mas eu não sabia quem era aquele cidadão. De repente ele me conta a sua história. Eu acho que boa parte de vocês se lembra de um dos mais terríveis fatos da história da criminalidade brasileira. No dia 31 de outubro de 1989, São Bernardo do Campo, 7 assaltantes entraram numa agência do Banco Itaú, fortemente armados. E uma criança começa a chorar no colo da sua mãe. Aquela menina chamava Talita. Sua mãe era evangélica, seu pai era evangélico. E um daqueles assaltantes, chamado Paulinho Bang Bang, filho de uma família de classe média da cidade de Piracicaba,
brigado com o pai, saiu de casa, mergulhou nas drogas, entrou no mundo do crime, tornou-se um homem perigosíssimo. Com a metralhadora na mão, ele disse para aquela mãe: faça essa menina calar, senão eu mato essa menina no seu colo. A menina não conseguiu se conter, e aquele homem friamente disparou aquela metralhadora e matou aquela criança e a mãe, dentro daquela agência. Naquele mesmo dia, a polícia conseguiu matar 5 daqueles criminosos. 2 deles escaparam, dentre eles Paulinho Bang Bang. Logo ele foi preso, e o pai de Talita, enlutado pela esposa e pela filha, disse em cadeia nacional de televisão: esse homem cometeu essa atrocidade porque não conhece o Deus que eu conheço. Eu perdoo. Eu perdoo. Mas aquele homem fez mais. Oportunamente, ele convidou um evangelista para ir lá na cadeia, com um propósito: levar uma Bíblia para Paulinho Bang Bang e falar do amor de Deus para aquele homem. Quando o evangelista chegou e falou do amor de Deus para ele, e entregou-lhe a Bíblia, Paulinho Bang Bang, que havia feito uma faca artesanal dentro da cadeia, levanta a sua mão para enterrar o punhal no peito do evangelista. E quando ele levantou a sua mão, uma força maior do que a dele desarticulou a sua força, quebrou emocional, moral e espiritualmente, e aquele moço caiu ao chão completamente sem forças. Quando ele se levantou do chão, era um outro homem, era uma nova criatura, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele homem que estava ali na minha frente não era mais Paulinho Bang Bang, era um homem de Deus, convertido, transformado, liberto, lavado no sangue do Cordeiro, que passara por um profundo e sincero arrependimento para a vida. Eu quero dizer para você que há esperança para o pior pecador. Os estoicos estavam errados, há possibilidade de mudança. É o poder de Deus quem nos transforma, é o poder do Espírito Santo quem nos regenera. Há esperança. Mas diz a Bíblia que havia quem perguntasse entre aqueles pensadores: o que quer dizer esse tagarela? Essa palavra tagarela é muito curiosa. Literalmente ela significa tico-tico no fubá. A ideia aqui é daquele passarinho que fica catando sementes nos esgotos. A ideia aqui é de alguém que fala plagiando os outros porque não tem ideia própria. Eles estavam desta forma escarnecendo de Paulo. E eles estavam perguntando assim: parece pregador de estranhos deuses. Pois Paulo pregava Jesus e a ressurreição. É curioso que Plínio diz que na época que Paulo esteve em Atenas, havia mais de 30 estátuas dedicadas aos deuses naquela cidade. É curioso que Suetônio disse que era mais fácil encontrar lá um Deus do que um homem. Xenofonte chegou a dizer que na época que Paulo esteve em Atenas, cada pórtico, cada altar era dedicado a um Deus. Então aquela cidade era uma cidade politeísta, com muitos deuses, com milhares de deuses. Mas curiosamente, Paulo chega e prega sobre Jesus e a ressurreição, e eles pensam: bom, no nosso panteão não tem esses deuses. Porque eles pensavam que ressurreição era uma deusa. Mas nós não conhecemos no nosso panteão esses 2 deuses que Paulo está pregando. As verdades de Deus, irmãos, às vezes mais simples, são coisas completamente desconhecidas por aqueles que ainda não passaram por uma experiência de novo nascimento, de conversão. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho com toda a simplicidade, com toda a pureza, com toda a inteireza.
Porque aquilo que para nós é tão lógico, tão claro, tão lúcido, as pessoas não podem não estar entendendo o que nós estamos falando, a não ser que o Espírito Santo revele isso para elas. E diz o texto, versículo 19, que então tomando Paulo consigo levaram o Areópago. Eu acho isso maravilhoso. Sabem por quê? Eles estão pegando Paulo para levá-lo para o Supremo Tribunal de Atenas, que não era apenas um local físico, mas era também um tribunal, onde as grandes questões morais e religiosas da cidade eram discutidas. Era tudo que Paulo queria. Eles pensaram que estavam, de certa forma, botando Paulo contra a parede, e eles estavam dando uma colher de chá para Paulo. Porque Paulo agora tem a oportunidade de, diante do tribunal deles, esclarecer o que é que ele estava falando. E aí, confira comigo, por favor, o versículo 20. Eles querem que Paulo se explique, porque eles dizem assim: você está nos trazendo coisas estranhas aos ouvidos. O evangelho era estranho para eles. Tanta religião, tantos deuses, tantos ídolos, tanto conhecimento, tantos altares, mas Jesus era desconhecido para eles. E eu confesso, meus amados, que quando chega no verso 21, eu fico chocado e perplexo e envergonhado até. Porque Paulo ficou poucos dias ali. Está escrito no verso 21 assim: pois todos os de Atenas, não alguns, não a maioria, pois todos os de Atenas, e mais, os estrangeiros residentes, os turistas, os imigrantes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades que Paulo pregava. E preste atenção, Paulo não tinha na época televisão, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha folhetos, Paulo não tinha zap zap, Paulo não tinha os recursos que você e eu temos. E Atenas era um grande centro urbano. Eu me envergonho, falei, meu Deus, eu tenho todos os recursos, fico 30 anos numa cidade, tem muita gente que nunca ouviu o que eu tenho para falar. Mas agora notem vocês, verso 22, que Paulo se levanta no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Reverendo Nicodemos, eu fico impressionado com Paulo. Paulo era um homem extremamente culto, extremamente sábio na comunicação. Eu gosto de escutar bons oradores. Às vezes eu fico 1 hora ou 2 horas na TV Senado para escutar alguns bons oradores lá. Me deleito, embora o assunto às vezes me deixe chateado. Mas vejam como Paulo é um orador fantástico. Nenhum orador começa o seu discurso criticando os seus ouvintes. Ele começa o seu discurso fazendo um grande elogio. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Os ouvidos se abriram, a atenção foi aguçada, o elogio foi feito, o caminho para a comunicação está aberto. E ele começa a dizer: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto. Sabe uma coisa? Tem hora que a gente passa e não observa, sabia? Às vezes a gente vai num lugar, irmãos, apenas como turista, com a máquina fotográfica na mão. Tira foto daqui, tira foto dali, acha bonita o monumento, templo lindo, escultura bonita. Passa, olha e não observa. Passa, olha e não tira lição. Passa, olha e não pega nada. Paulo passou, Paulo olhou, Paulo observou, Paulo viu.
E a partir do que viu, encontra uma ponte de comunicação do Evangelho. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que não conheceis é exatamente o Deus que eu vos anuncio. Por que ele pega esse gancho? Com tantos deuses em Atenas, a ideia era essa. Esses deuses, na mente dos gregos, eram vingativos. Vingativos. E no entendimento deles, todas essas divindades tinham que ter um altar. Porque se não tivesse um altar, não se fosse feito sacrifício nesse altar a essas divindades derramariam sobre as pessoas a sua ira. As pessoas tinham medo desses deuses. Então os gregos pensaram, e se nós porventura esquecemos alguma divindade? Essa divindade vai nos punir. O que eles fizeram? Levantaram um altar ao Deus desconhecido, pensando, se porventura nós esquecemos algum, vai olhar para esse altar e não vai nos punir. Paulo pega esse gancho e começa a falar para os gregos sobre o Deus verdadeiro, que eles não conheciam. Que Deus é esse? O que é que Paulo pregou lá? Em primeiro lugar, queridos, Paulo pregou em Atenas sobre a grandeza insondável de Deus. Veja comigo o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sabe o que me impressiona aqui? Paulo está falando na cidade mais culta do mundo. É como se Paulo estivesse fazendo um discurso na universidade mais famosa do mundo. Em Harvard, em Oxford. E ele não tem nenhum constrangimento em dizer que o mundo não surgiu espontaneamente. Ele não tem nenhum problema em afirmar que o mundo não é produto de uma explosão cósmica. Ele não tem nenhuma dificuldade de afirmar, não, o mundo não veio de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado e criado por Deus. Irmãos, desde o ano de 1859, quando Charles Darwin publicou o seu livro Origem das Espécies em Londres, que se esgotou no dia da publicação, é que para muita gente a evolução é uma religião ortodoxa. E há muitas pessoas que pensam que se você crê na criação, você está desprovido de razão. Você é um tolo, você é um ignorante, você é um insensato, você é alguém desconectado do mundo real. Pois a verdade absoluta, irrefutável da Escritura é que o mundo foi criado. Isso a ciência prova. Que foi criado por Deus, nós cremos pela fé. Paulo prega essa verdade. Paulo prega essa verdade. E se você perceber, versículo 26, ele diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Seu ancestral não é um macaco. Deus criou o homem. Deus criou o homem. Aliás, é tão importante dizer isso, irmãos, porque hoje está surgindo no cenário religioso, e vocês certamente sabem disso, uma ideia para tentar fazer um concubinato entre Cristo e Darwin. Aí a ideia é a seguinte, bom, Deus criou sim, mas criou por meio do processo da evolução. Deus criou. Mas não foi como está escrito no livro de Gênesis, não. O livro de Gênesis não é histórico, não é verdadeiro. É uma paráfrase. É uma lenda. Ora, o grande problema, se eu acredito nisso, então Adão e Eva não existiram. Se Adão e Eva não existiram, então também não houve queda. Então, se não houve queda, então não há pecado. Então, se não há pecado, Cristo veio em vão. Se eu desconstruo esta verdade primeira da Bíblia,
todo edifício entra em colapso. Por isso a primeira verdade do cristianismo, irmãos, e nós não podemos fugir dela, é que Deus criou. Paulo prega isso, a grandeza de Deus. Nós não podemos recuar diante dessa verdade insofismável. Deus criou o universo, o mundo e tudo que nele existe. O homem não veio de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. A Bíblia diz no verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Essa é a verdade primeira de Deus. A segunda verdade que Paulo prega em Atenas, não é apenas a grandeza de Deus, mas também a bondade de Deus. Veja você comigo, por favor, o que ele vai descrever no verso 25, na parte B, pois ele mesmo é quem é todos da vida, respiração e tudo mais. Confira comigo o verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não apenas criou, Deus preserva o que Ele criou, Deus cuida do que Ele criou, Deus mantém em vida aquilo que Ele criou, e eu tenho certeza disso. Deus é tão bom que você e eu estamos aqui hoje. O fato de você estar aqui nesta noite é um milagre de Deus, porque se Deus encolher a sua mão de sobre você, você perece, eu pereço. A vida é um milagre de Deus, a sobrevivência é um milagre de Deus, ter ar nos nossos pulmões é um milagre de Deus, o fato de você andar é um milagre de Deus, de você enxergar é um milagre de Deus, de você ouvir é um milagre de Deus, de você viver e sobreviver é um milagre de Deus. E se Deus está preservando a sua vida até hoje, é porque Ele tem um propósito especial na sua vida. Deus é bom, Ele quem dá vida, Ele quem dá saúde, Ele quem dá inteligência, Ele quem dá pão sobre a sua mesa, é Ele quem nos dá a vida e tudo mais. A terceira verdade que Paulo vai ensinar nesse texto, não apenas a grandeza e a bondade de Deus, mas também o governo de Deus. Confiram comigo o verso 24, na parte B, quando está escrito assim, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Esse Deus que os atenienses não conheciam, Ele governa o universo, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele está sentado no alto e sublime trono. Levantam-se reis, caem reis, levantam reinos, caem reinos. Deus permanece no trono, Ele é o Senhor, Ele governa, Ele é absoluto. E notem vocês algo sublime, verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Você e eu precisamos dele. Ainda mais, preste atenção, a Escritura vai nos informar que esse Deus é o Deus que não precisa nem de mim, e nem habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele não depende de nada, nem de ninguém. Todos dependem dele. Ele não deriva glória de ninguém, nem mesmo da sua criação. Eu li um livro, pastor Augusto, há pouco tempo, de um autor muito conhecido no Brasil. E depois que eu li esse livro, desanimei de ler esse autor. Ele disse assim no seu livro: Deus não seria Deus se Ele não tivesse criado. E eu pergunto a você, antes da criação, Deus existia? Ele era incompleto? Ele era imperfeito? Ele não era Deus então? Ele era perfeitamente Deus, eternamente Deus, perfeito em si mesmo, feliz em si mesmo,
na plena comunhão da Trindade. Deus não deriva a glória da sua criação, no sentido de que Ele depende da criação para ser Deus. Paulo está pregando sobre a majestade de Deus, e os atenienses acreditavam em deuses que eles mesmos fabricavam, deuses que eles colocavam num nicho, e ele ficava lá, Deus que eles entronizavam dentro de um santuário feito por mãos, e ele ficava lá. O Deus que Paulo prega, o Deus que anunciamos, é o Deus que está sentado num alto e sublime trono, e nenhum templo e nenhum lugar pode contê-lo, porque Ele é maior do que o próprio universo que Ele criou. O que Paulo prega? Paulo prega sobre a grandeza de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o governo de Deus. Mas finalmente Paulo prega sobre a graça de Deus. Ele está anunciando Jesus e a ressurreição. Chega no verso 30, Paulo diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. E eu fico pensando, se Paulo tivesse começado o seu discurso como terminou, ele teria perdido o seu auditório. Se ele tivesse começado assim: senhores atenienses, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, o auditório dele teria tapado os ouvidos, se revoltado contra ele, chamado-o de petulante, arrogante, e possivelmente não teriam recebido nada. Mas agora, depois de Paulo apresentar quem é Deus, Paulo revela para os atenienses que o melhor do tempo filosófico deles não passava de tempos de ignorância. Mas agora, Deus abre a porta do arrependimento para todos, em todos os lugares, e convoca as pessoas a se voltarem para Deus. E eu quero dizer para você que nesta noite, Deus está aqui, e Ele chama você ao arrependimento. Talvez você pergunte: mas arrepender-me de quê? Talvez você diga: mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto, eu não blasfemo, eu não tenho vícios. Eu preciso dizer para você que você precisa se arrepender não apenas daquilo que você faz, mas de quem você é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que é arrependimento? Arrependimento implica em 3 coisas importantes. Primeiro, mudança da sua mente. A não ser que você reconheça que o que você faz, o que você fala, o que você pensa, está tomado de coisas erradas, maculado pelo pecado, manchado pelo pecado, afetado pelo pecado. A não ser que você mude a sua cabeça, seus pensamentos, seu entendimento, seus conceitos, seus valores, não há esperança. É mudança de mente. Ninguém pode dizer que se arrependeu e continua no mesmo caminho, com as mesmas ideias, com os mesmos conceitos, com os mesmos valores. Segundo, arrependimento implica em mudança de emoção. É tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a vida. Em outras palavras, uma pessoa arrependida, ela fica triste com o seu pecado. Ela não se alegra com o seu pecado. Ela não se deleita no pecado. Porque o pecado é a pior de todas as coisas que pode acontecer com você e comigo. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte, o pecado é pior do que o inferno. O pecado é maligníssimo. A não ser que você tenha tristeza de pecar contra Deus, não há esperança de arrependimento. Mas em terceiro lugar, arrependimento implica não apenas de mudança de mente e emoção, mas também mudança de vontade, de volição.
Arrependimento significa que você dá meia volta e retrocede e deixa aquilo que você fazia e começa uma nova direção. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos de arrependimento. O apóstolo Paulo está mostrando para você e para mim a necessidade absoluta, imperativa de arrepender-se. Por que isso? Porque haverá um juízo, o dia do juízo, e todos nós estaremos lá, todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e iletrados, religiosos e não religiosos, todos estaremos lá, perante o reto juiz, aquele que hoje foi lido aqui no culto, que é o advogado justo. Amanhã será o advogado, será o juiz. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos e desejos. É claro que jamais nenhum de nós terá em si mesmo virtudes suficientes para sermos aprovados. É por isso que você precisa se arrepender e crer. Pôr sua confiança em Jesus. Porque quando você crê em Jesus, você está dizendo o seguinte: Senhor, eu sou pecador, mas eu creio que Tu morreste no meu lugar, em meu favor, que Tu verteste o Teu sangue para lavar-me completamente, eu creio que Tu morreste como meu substituto, eu creio que Tu levaste o meu pecado sobre a cruz, lá no Calvário, que Tu morreste a minha morte, que Tu sofreste o castigo que me traz a paz, e então, Senhor, agora eu me arrependo, agora eu creio, e agora eu me aproprio pela fé, desta gloriosa redenção que Tu compraste para mim na cruz do Calvário. Quando você toma esta decisão, e essa decisão é operada pelo próprio Espírito de Deus em você, então você é salvo, então você recebe a vida eterna, então você tem seu nome escrito no livro da vida, então você tem o selo do Espírito Santo em você, então você entra para dentro da família de Deus, então você faz parte do rebanho de Deus, então você tem o maior de todos os presentes, o presente da vida eterna. Porém, quando Paulo termina esse discurso, lá em Atenas, o seu auditório se divide em 3 grupos. O primeiro grupo está aí no versículo 32. Diz que uns escarneceram. E até hoje, quando o evangelho é pregado, há rejeição. Há repúdio. As pessoas olham e dizem: eu não concordo, eu não aceito, eu não creio, eu rejeito. A minha esperança é que nesta noite não haja ninguém aqui que tome esta posição. A minha esperança é que ninguém aqui nesta noite feche com as suas próprias mãos a porta da graça de Deus e recuse a maior e mais generosa oferta de Deus, a salvação. Mas se você, nesta noite, escarnecer, você não é nem melhor nem pior do que os intelectuais de Atenas, que ouviram o apóstolo Paulo. A segunda decisão do auditório de Paulo está aí no verso 32. Eles adiaram. A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E eu confesso para vocês que aqui está o maior perigo para a sua alma. É você concordar. Não, eu creio que isso é a verdade. Eu acho que eu sou pecador mesmo. Tenho certeza que só Jesus Cristo salva. Eu tenho certeza que eu preciso me arrepender. Eu sei que eu preciso crer. Eu sei que o Evangelho é a única resposta. Eu sei que não há outro caminho. Eu sei que não há outra porta para o céu. Eu sei que só por meio de Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus. Mas agora não. Tem pendências na minha vida. Eu preciso resolver algumas coisas. Tem muita coisa que eu preciso acertar ainda. Está muito cedo. Quem sabe um dia, noutra ocasião, eu vou tomar posse desta verdade e vou me render a Jesus Cristo como meu Salvador. Aqui está o perigo. Porque esta é uma ilusão de você pensar que você está no controle. Que você pode tomar essa decisão a hora que você quiser. Por você mesmo você jamais tomará.
seu coração é enganoso, seu coração é endurecido, e a não ser que o Espírito Santo de Deus opere em você, você tornar-se ainda mais rebelde à graça de Deus. Eu li uma história, certa feita, que me marcou muito. Não é uma história com H, é uma história. Diz que houve uma assembleia no inferno, e os demônios estavam muito preocupados, porque pessoas estavam se arrependendo e crendo em Jesus, e sendo salvas. Naquela assembleia, os demônios levantaram muitas possibilidades para impedir as pessoas de crerem e serem salvas. Aí levantou um demônio e disse: eu tenho a solução. Vamos dizer para o povo que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia está cheia de mitos, de equívocos. Quando um pregador se levantar para pregar a Bíblia, ninguém vai crer. Aí levantou outro demônio mais experiente e disse: não, essa não vai funcionar não. Esse livro já enfrentou fogueiras, esse livro já passou pela perseguição mais atroz, e esse livro tem sido a bigorna que quebra todos os martelos dos críticos. Sempre que se for pregado e alguém crer, ele vai ser salvo. Aí levantou outro demônio e disse: não, então vamos dizer que o homem não é pecador. Quando alguém falar que o homem é pecador, ele vai rejeitar isso aí. O homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. O homem é produto do meio, e se o meio for bom, ele vai ser bom. Levantou o demônio e disse: não, essa não vai funcionar também não. Porque quando o evangelho for pregado, o homem vai ser convencido de pecado, e aquele que for convencido de pecado pelo Espírito Santo, vai se arrepender e crer, vai ser salvo. Aí levantou o demônio e disse: não, eu tenho a solução. Vamos dizer que a salvação não é só por meio de Jesus. Tem outros. Nota de rodapé. Eu fui a um médico há poucos dias, e eu estava lá deitado na maca, esperando o médico chegar. Era um exame de coração, um check-up. E ele entrou e disse: bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Ele respondeu: tudo bem, e você? Eu falei: eu estou bem. Você está indo para o abismo? Não, doutor, estou indo para a glória. E se o senhor quiser, tem vaga. E o comandante dessa viagem é Jesus Cristo de Nazaré, e ele não erra. Aí ele me disse: aí você foi petulante demais. Tem outros. Tem Buda, tem Confúcio, tem Maomé, tem o Papa Francisco, tem a Madre Teresa de Calcutá, tem outros. Eu disse para ele: doutor, o problema é que só Jesus de Nazaré veio do céu, os outros vieram da terra. E tem mais, doutor. Se o senhor quiser visitar o túmulo dos outros, o senhor pode visitar, mas o túmulo de Jesus de Nazaré está aberto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Os demônios vão dizer assim: ah, não, mas tem outros. Toda religião é boa. O que é importante é você ser sincero. Todo caminho leva a Deus. O que importa é você ser sincero. Mas sinceridade não leva ninguém para o céu. Tem muita gente sinceramente errada. Tem muita gente sinceramente indo para o inferno. Tem muita gente sincera condenada eternamente. E muitas propostas foram levantadas então naquela assembleia. Até que levantou o maioral dos demônios e disse: eu tenho a solução. Vamos dizer que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer que o homem é pecador. Vamos dizer que só Jesus Cristo salva. Só vamos dizer mais uma coisinha. Vamos dizer para as pessoas deixar essa decisão para outro dia, para depois, para mais tarde. Está cedo demais. E esse dia nunca vai chegar. E aqueles que nunca sentiram necessidade e arrependimento na terra, sentirão grande agonia no primeiro minuto de inferno. Mas é tarde demais. Hoje é o dia, agora é o momento. Não deixa para depois. Eu fico imaginando aqueles passageiros do voo 3050 da TAM, de 17 de julho de 2007, saindo de Porto Alegre para o aeroporto de Congonhas. 199 pessoas morreram.
Quantos projetos, quantos planos, quantos sonhos, quantas reuniões, quantos almoços, quantos jantares, quantos encontros, quantos negócios, quanto planejamento para o futuro, imaginando que estavam no controle da vida. Você não pode ter garantia de que estará vivo daqui a um minuto. Por isso, a ordem de Deus é essa: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia, agora é o momento de você se arrepender e voltar-se para Deus. Mas louvado seja o Senhor. No verso 34, a última decisão. Há uma última resposta. Se os primeiros zombaram, os segundos adiaram, o terceiro grupo creu. Alguns homens que se agregaram a ele e creram. E a minha esperança e oração é que nesta noite, nesse templo, na capela ao lado, lá na escola, os que estão nos ouvindo pela internet, possam também crer e serem salvas. Porque Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Hoje é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. Esta pode ser a noite mais importante da sua história. Hoje você pode entregar seu coração a Cristo e recebê-lo como seu Salvador, e ser salvo, perdoado, liberto, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar contando para você uma história que me marcou muito. Aconteceu no dia 30 de junho de 1958, lá nos Estados Unidos, fronteira com o Canadá. Lá em Niágara, o maior equilibrista do mundo, Charles Blondin, propôs o maior espetáculo daquele século. Prometeu esticar um cabo de aço entre Estados Unidos e Canadá por sobre a tormenta e passar naquele cabo de aço. Pessoas vinham de Nova York, de Buffalo, de Toronto, multidões se ajuntaram ali, e diante de olhares quase que petrificados, Charles Blondin subiu naquele cabo de aço. Lá embaixo a tormenta, as pedras pontiagudas, as águas fortes, robustas, ágeis, violentas, precipitavam sobre as pedras, anunciando que quem caísse ali morreria inevitavelmente. E ele sobe no cabo de aço, diante dos olhares presos, quase que sem respiração as pessoas olhavam, e ele caminhava calmamente, sobranceiramente, confiantemente, até atravessar para o outro lado. A multidão irrompeu em aplausos efusivos e demorados. Então ele se volta para o seu empresário: senhor Colcord, diz Colcord, agora você vem comigo. E Colcord sobe com ele naquele cabo de aço. A multidão não consegue respirar, os olhares presos, fixados, respiração suspensa, e ele caminhava calmamente, seguramente, confiantemente. Quando estavam no meio do abismo, um espertalhão foi lá e cortou uma das amarras que sustentavam o cabo de aço, e o cabo de aço começa a balançar, e ele diz para o Colcord: Colcord, confia em mim, você e eu somos um agora, nós vamos passar. E continuou caminhando, a multidão olhando, respiração suspensa, e ele continuou caminhando, até chegar do outro lado. A multidão aplaude, demorada, ruidosa e efusivamente, aquela grande façanha. Eu quero dizer para você que entre a terra e o céu há um grande abismo. A bocarra aberta para tragar você. E só existe um que pode conduzir você em segurança da terra ao céu. Este é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Se você confiar nele, se você se entregar a ele, se você pôr sua confiança nele, se você se arrepender dos seus pecados e crer nele,
Ele pegará você pela mão direita, Ele guiará você com seu conselho eterno, Ele receberá você na glória. Hoje você pode tomar esta mais importante decisão da sua vida. Feche seus olhos por um momento, por favor. Curva sua fronte. Ponha sua vida diante de Deus. A Bíblia diz que é com o coração que você crê. É com o coração que você crê. Então agora mesmo, aí no silêncio do seu coração, fale com Ele. Fale com Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Peça misericórdia a Ele. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer em perdoar. Ponha a sua confiança no Filho de Deus. Ele morreu por você. Ele verteu o seu sangue por você. Ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, os seus pecados. Ele foi traspassado pelas suas iniquidades. Ele morreu a sua morte. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, que devia ser derramado sobre a sua cabeça. E agora Ele oferece para você a vida eterna. Ponha sua confiança em Jesus. E Ele oferece a você gratuitamente o presente da vida eterna. A salvação bendita, que nenhum tesouro desta terra pode comprar. E a Bíblia diz que se hoje você se voltar para Deus, Deus se volta para você. Hoje, se você se arrepender, os braços da graça de Deus se abrem para acolher você. Hoje, a porta do céu está aberta e esta porta é Jesus. Hoje, o caminho para o céu está livre e este caminho é Jesus. Hoje é um tempo de graça. Hoje é um dia de oportunidade. Hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida. Eu quero orar por você e pedir que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Ó Deus bendito, glória ao teu nome, porque a tua palavra é verdadeira, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é eficaz. Ó Deus bendito, nós te damos graças por essas pessoas que estão aqui te adorando nesta noite, ouvindo a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, aplica a tua palavra em cada coração. Se porventura entrou alguém aqui neste santuário, na capela, na escola, na internet, meu Deus, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, como seu Salvador pessoal, que nesta noite este coração se renda. Que haja salvação nesta casa. Que haja alegria no céu diante dos teus anjos. Que haja festa aqui na terra, nesta igreja. Por perceber, Deus, a manifestação da tua graça salvadora entre nós. Glória ao teu nome, porque tu és o Deus de toda graça. O Deus que perdoa pecados. O Deus que levanta o caído. O Deus que restaura o quebrado. O Deus que faz tudo de novo na nossa vida. Oramos, meu Deus, para que os corações se rendam, para que a tua glória se manifeste, para que o poder do Evangelho triunfe, e para que o teu santo servo Jesus seja exaltado. É em nome dele que nós oramos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.